A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora aqui a lição número 13, que traz como título Ética Cristã em Redes Sociais. Essa lição aqui faz parte do segundo trimestre do ano 2018 da revista CPAD e nós estamos dando aí a continuidade no nosso tema do estudo sobre ética cristã. E nesse estudo nós vamos falar sobre redes sociais, que realmente é um tema atual, é um tema relevante para os nossos dias, pelo fato de que hoje todo mundo está conectado numa rede social. E se você está assistindo esse vídeo, é porque você está conectado numa rede social que é o YouTube. O YouTube também é uma rede social. Às vezes a gente esquece que o YouTube faz parte, né, dessa classificação, mas não, faz parte também da classificação de rede social, porque você cria um perfil, né, e aí lá você posta um vídeo, você assiste um vídeo de outra pessoa, você comenta o vídeo, você manda uma mensagem para a pessoa se você quiser. Pouca gente usa esse recurso, mas tem, fica mais comentário, né? Tem comentário e tem mensagem, é diferente. Você curte o vídeo, você compartilha o vídeo. Então, assim, o YouTube é uma rede social e você está usando ela nesse exato momento. Então, só para você perceber, né, como as redes sociais fazem parte da nossa vida. O WhatsApp, Facebook, dentre outras redes sociais que existem por aí. Então é um tema que nós temos que falar. Há quem critique, há quem diga que não é de Deus e tudo mais, mas nós não temos que pensar assim. Na época do rádio, teve alguns cristãos que não ouviam rádio, dizendo que o rádio era do diabo, e algumas igrejas proibiam ouvir rádio, né? E o rádio foi, por muito tempo, né, o meio de comunicação que ajudou a propagar o evangelho. Aconteceu a divulgação da pregação do evangelho por meio do rádio, e nas redes sociais não são diferentes, né? Ou seja, podemos usar a rede social também para pregar o evangelho, que nós vamos falar nessa aula. Então, assim, é um tema realmente que nós temos que falar, porque ele traz benefícios, mas traz também malefícios. Então a gente vai entender tudo isso aqui nessa aula. Essa aula aqui vai ser ministrada no PowerPoint, que você pode baixar no site do EBD em Foco, é só acessar ebdemfoco.com.br. Se você estiver assistindo no YouTube, tem um link para clicar na descrição do vídeo. Você pode digitar no seu navegador também. Dentro do EBD em Foco você encontra slides, subsídios, comentários, cursos e muito mais, né, onde nós damos o suporte para você que é professor e quer ser um professor de excelência, quer ministrar aí uma aula de excelência com recurso didático, visual, que realmente traz aí um aprendizado muito grande. Vamos lá, começando aqui a nossa aula, o textuário diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 6, 12. As redes sociais são um fenômeno que integra a sociedade, porém os relacionamentos virtuais não podem substituir a relação interpessoal, principalmente a comunhão cristã. Então aqui a gente já vê um resumo, na verdade prática, como eu sempre falo, é um resumo de toda a revista, né, toda a lição, na verdade, e nós temos que entender esse conceito de comunhão. Hoje em dia as pessoas estão levando muito para o lado das redes sociais, do virtual, estão esquecendo do físico, do pessoal, do face to face, ou seja, face a face. Você está ali com a pessoa, vendo a pessoa, conversando com a pessoa, acaba tudo sendo no virtual, inclusive chega a ter cultos virtuais. As pessoas ficam cada um na sua casa e aí tem um culto onde acontece dentro do ambiente virtual. Não tenho nada contra acontecer isso aí, mas o culto virtual, as relações virtuais não podem substituir a relação física, presencial ali, onde as pessoas, interpessoal, né, melhor dizendo, onde as pessoas estão vendo uma a outra e estão interagindo fisicamente ali, olho no olho, né, e conversando, pegando na mão, abraçando, ou seja, esse tipo de relacionamento é o relacionamento que tem que acontecer, né? Então o virtual não pode substituir esse relacionamento real, do mundo real, né? Vamos lá, começando aqui a leitura bíblica em classe, Provérbios 4, de 10 a 15. Eu costumo pular essa leitura para ganhar vídeo aqui ganhar tempo aqui no vídeo, mas faça aí a leitura, que é bem interessante e faz parte da lição como um todo. A introdução
diz o seguinte: devido ao avanço tecnológico, várias mudanças ocorreram na sociedade. Então o mundo avançou, mudou de forma muito rápida nos últimos anos. Então surgiu aí a rede mundial de computadores, que é o World Wide Web. Meu inglês não é muito bom não, mas é o WWW, né? Ou seja, a grande rede, né, do mundo, e que conecta todo mundo. Então a ideia é todo mundo estar conectado, né, um conectado com o outro. Você no seu computador, no seu celular, está conectado com outras pessoas em vários lugares do mundo. Isso mudou o conceito de relacionamento, isso mudou o mundo, né? A internet mudou o mundo. Quando a internet surgiu, a ideia é que a internet fosse usada apenas pelas empresas. Segundo os fundadores, os primeiros usuários da internet, não fazia sentido as pessoas usarem a internet. Eles não viam aplicação na internet no dia a dia das pessoas. Era uma coisa assim, não, isso aqui, para que as pessoas querem computador? Para que as pessoas querem internet? Isso não faz sentido. Isso na década de 70, 60, 70. A internet é bem antiga, viu? Não é recente, não. E aí, assim, eram as empresas que usavam, era mais nesse sentido. Mas alguns especialistas da época falaram, não, o mundo um dia vai estar conectado na internet. E hoje nós não conseguimos imaginar a nossa vida sem internet. Então, o pensamento de algumas pessoas de que a internet era só para as empresas, né, esse pensamento era um pensamento que realmente fechado, né? Não era um pensamento assim aberto, pensando no futuro, realmente como as coisas deveriam acontecer. E alguns conseguiram prever isso aí, e realmente aconteceu, né, o que a minoria foi prever, que o mundo estaria conectado. É o que nós temos hoje. E as redes sociais surgiram como uma aplicação, né, da internet. Então, o que acontece hoje, né, que nós usamos as redes sociais por causa da internet. Uma existe por causa da outra. Então, nós temos aqui uma gama de redes sociais que usamos para divulgar tudo o que acontece de forma instantânea. As informações são transmitidas com rapidez surpreendente. Então, um acontecimento, né, lá no Japão fica aqui no Brasil, nós sabemos praticamente assim, de imediato. Eu digo isso porque o EBD em Foco tem assinantes do Japão, né? Tem 2 ou 3 assinantes, irmãos lá do Japão. Um abraço aí para vocês do Japão, assistindo aí. Tem assinantes também nos Estados Unidos, tem assinante de Portugal. Então o EBD em Foco é usado aí, tem gente do mundo inteiro. E eu recebo mensagens. Eu recebi mensagem também de um jovem de Moçambique, lá na África, né? Então, várias pessoas do mundo inteiro. Então é algo instantâneo. Então essa velocidade da informação que surpreende hoje. Então, realmente isso mudou o mundo. Mas em contrapartida, nós vemos que as pessoas estão trocando o relacionamento presencial pelo virtual. Então, de um lado, nós temos um benefício, porque realmente você ter acesso à informação, transmitir, conversar com pessoas do outro lado do mundo, isso é muito interessante. Mas usar isso de forma exagerada e trocar o relacionamento presencial pelo virtual, isso traz muitos malefícios, ou seja, é um mal que está nessa sociedade conectada. Nesta lição, veremos o conceito e o perigo das redes sociais, bem como o desafio de a igreja evangelizar as pessoas por meio das novas tecnologias. Então isso aqui é importante, nós temos que saber usar também as novas tecnologias para crescer aí na graça e no conhecimento, né? Nós vamos nos alimentar da palavra, mas ao mesmo tempo nós vamos, como estamos fazendo agora, né, assistindo esse vídeo, assistindo outros vídeos aí de pregação, nos alimentamos usando as redes sociais, mas nós também temos que alimentar outras pessoas através da pregação do evangelho nas redes sociais. Vamos falar desse tema mais na frente. Vamos ver aqui a introdução. O que é rede social, né? Primeiro tópico aí, o que é rede social. Então vamos lá. A rede social é uma expressão usada para a aplicação da rede mundial de computadores, né, a web, que eu já comentei anteriormente, cuja finalidade é conectar e integrar pessoas. Então é uma aplicação, não existe por causa da outra, só existe rede social porque existe internet, porque existe computadores conectados uns aos outros. Então a ideia é que as pessoas possam se integrar, ela surgiu com essa ideia. A rede social, ela surgiu com a ideia de melhorar o relacionamento entre as pessoas, de fazer com que as pessoas possam conversar mais umas com as outras, possam interagir mais umas com as outras, as pessoas possam se reencontrar. Essa foi a proposta inicial da rede social, né? Ou seja, aí as pessoas conectam entre si.
Então, os criadores das redes sociais, eles realmente tiveram essa intenção de fazer com que as pessoas pudessem se conectar. Ela pode criar um perfil. Eu vou usar bastante aqui o exemplo do Facebook, viu? Porque é a mais famosa, a mais usada, mas aqui, quando a gente fala disso, entra qualquer tipo de rede social, sabe? Entra Instagram, entra YouTube, entra a Google+, ninguém nem usa mais, né? Enfim, WhatsApp, qualquer rede social. Vou usar bastante Facebook, mas não é só Facebook que é rede social. Então você cria um perfil, né? Você adiciona amigos, né? Eu coloquei o meu exemplo aqui, eu tenho 779 amigos. Agora me pergunta, eu conheço pessoalmente todo mundo? Teve uma época que todos os meus amigos do Facebook eu conhecia pessoalmente. Teve uma época que eu fiz uma limpeza, passei, olhei, e esse eu não conheço, excluí. Só que aí depois, mexendo no EBD em Foco, comecei a receber muita solicitação de irmãos de vários lugares do Brasil, e aí eu comecei a aceitar, mesmo sem conhecer a pessoa pessoalmente, mas eu vi assim, não, opa, esse aqui já entrou em contato comigo pelo WhatsApp, é assinante do EBD em Foco, eu já vi falar, já falei com ele alguma vez, então comecei a adicionar pessoas que eu não conheço pessoalmente. Então, eu posso dizer que eu tenho uma quantidade pequena de amigos. O Facebook permite até 5 mil amigos, se eu não me engano. Então eu conheço pessoas que têm 5 mil amigos no Facebook. Então esse conceito de amigo também meio que perdeu, né, um pouco o sentido, porque antigamente amigo era aquela pessoa que realmente você conversava com ela, você se encontrava com ela. Então hoje você diz que tem 779 amigos no Facebook. Né? O que isso significa? Será que essa palavra amigo, ela realmente tem o mesmo significado que amigo tinha no passado? Então a gente tem que rever isso aí, né? O que é um amigo hoje? Então a rede social coloca aqui como amigos, mas será que são amigos mesmo? Nós podemos enviar mensagens, né? Que eu coloquei um exemplo de uma mensagem que eu troquei, né, com uma pessoa que eu nem eu tenho ele no Facebook, não é o meu amigo pessoal, nunca vi ele pessoalmente, mas ele sabia de uma informação que eu precisava, eu fui lá, chamei ele, ele me respondeu, me ajudou, né? Então é uma maneira de você também conversar com pessoas e trocar ideias, né? Enviar mensagens, fazer depoimentos, comentários, né? E trocar informações de fotos e vídeos. Então você vai usar as redes sociais, conectar com as pessoas e fazer isso aqui é só exemplo, tem muito mais coisas, né? E vocês sabem disso. A rede social moderna surgiu no início do século 21. Então aqui a gente observa, eu fiz uma linha do tempo de algumas redes sociais aqui, as mais conhecidas, né? Tem muito mais do que isso, mas eu coloquei algumas aqui, né? Nós observamos que em 99, né, o povo usava o MSN, antes do MSN tinha outra rede. Então as redes sociais é um pouco da década de 90 aí, eu acho que na década de 80 já tinha uns primórdios de redes sociais. Eu acho que o e-mail, não sei se você classifica o e-mail como isso, mas enfim. A gente observa aqui que o Orkut, Facebook, o Orkut também já morreu, né, nem existe mais. Apesar dele surgir na mesma época, o Orkut fez muito sucesso no Brasil, depois veio caindo, veio o Facebook. Né, e as redes sociais modernas, elas usaram um algoritmo diferenciado e começaram a monetizar, então começou a gerar muito dinheiro. O Facebook hoje gera muito dinheiro, vale bilhões e bilhões. É um site só, mas vale bilhões e bilhões o Facebook. O Twitter, o WhatsApp, Instagram. Então são redes sociais que realmente vieram com essa intenção de conectar pessoas, amigos do passado e ampliar esse círculo social. Vamos lá, né? Falamos do que é uma rede social, agora nós vamos para, né, uma oportunidade para o Evangelho. Então, todo mundo já sabe o que é uma rede social. Vamos ver aqui que podemos usar isso para pregar o Evangelho. A Bíblia mostra que o ser humano é, por natureza, um ser social e gregário. Então, quando Deus criou o homem, ele falou, né, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então, aqui no Gênesis, a gente vai ver Deus falando que o ser humano foi feito para viver em comunidade. E, claro, essa é a ideia da rede social, né? A rede social parte desse princípio, dessa sociabilidade. Então, as pessoas têm que interagir umas com as outras, e aí vem a ideia social, a ideia da rede social, né? Por isso mesmo, nós temos uma oportunidade para pregar o Evangelho, porque nós temos todo tipo de pessoa conectado ali na rede social. Então, uma vez que temos, né, da parte do Senhor a ordem de levar o Evangelho para todo mundo. Então Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então, quando Jesus falou isso, ele falou para nós pregarmos o Evangelho, não importa o meio. Você pode pregar por telefone, ligar para uma pessoa, você pode usar o rádio, a televisão, e claro, você pode usar o WhatsApp, o Facebook, o Instagram. Você pode usar as redes sociais para divulgar o Evangelho. Nós sabemos que a Bíblia fala, né, que quando o Evangelho for divulgado em todo mundo, então virá o fim.
Alguns interpretam esse versículo de uma forma diferente e tal, né? Uns vão ao pé da letra e falam, não, só vai ter o fim depois que o evangelho for pregado no mundo inteiro. Alguns falam, não, o evangelho tem que ser pregado antes da grande tribulação, para Jesus voltar. Outros falam, não, esse versículo aqui se aplica dentro da grande tribulação, porque quando Jesus voltar e arrebatar a igreja, aí começa a grande tribulação e aí que o evangelho vai ser divulgado. Independente do ponto de vista de cada um em relação a esse versículo, a internet vai ajudar nisso aqui, entende? A internet ela está sendo um meio de transmitir o evangelho para lugares que o evangelho não pode nem chegar. Nós olhamos hoje para alguns países onde realmente é difícil pregar o evangelho, principalmente no mundo muçulmano. Eu não vou dizer a Coreia do Norte, porque lá até a internet da Coreia do Norte é controlada pelo governo, e só acessa o site do governo lá e tal. É até difícil mandar um versículo bíblico para alguém lá da Coreia, mas a internet realmente lá é bloqueada. Mas nós olhamos para países islâmicos, onde as pessoas têm celular, têm computador, mas é difícil pregar o evangelho lá, mas a internet não é bloqueada, é aberta, então nós podemos evangelizar essas pessoas. Então a internet vai ajudar o evangelho a chegar em lugares onde nós não chegaríamos, isso através do Facebook, através do WhatsApp, através do Instagram, né, e dentre outras redes sociais aí. Os contatos que a rede social proporciona devem ser ocasião de discipular pessoas. Então é uma oportunidade realmente de falar de Jesus, de ensinar para o novo convertido, falar sobre, né, alguns assuntos, tipo falar sobre o amor de Deus. É momento de falar do amor de Deus. Você pode também ali oferecer consolo aos desesperançados, alguém que está triste, talvez está pensando até em se matar, né? Vamos colocar aqui, né? A gente falou de suicídio nas aulas anteriores, então ali você talvez está conectado com essa pessoa através de uma rede social, você pode dar uma palavra de consolo e essa pessoa pode ter mais esperança de viver. Então falar de Jesus, pregar o evangelho, nós temos que fazer isso, não importa o meio. É a rede social, tem que falar sim. Mas o povo critica, fala que Facebook não é igreja, não estou nem aí. Eles podem falar o que eles quiserem falar. Nós temos que pregar o evangelho em qualquer lugar. O uso da rede social. Como tudo na internet, né, nós temos o seguinte, as redes sociais não trazem apenas benefícios, né? Não apresentam apenas benefícios. Porque assim, a internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Da mesma forma, a rede social ela vai ter seu lado bom. Podemos conectar com amigos, conversar com pessoas longe, podemos pregar o evangelho, mas também nós temos aí os danos que elas podem trazer para os seus usuários. Então, redes sociais prejudicam relações com amigos e famílias. É normal, muitas vezes, chegar no círculo de amigos onde está cada um sentado olhando no seu celular e ninguém está conversando, ninguém está interagindo. Às vezes é normal ver um casal onde está um para um canto, outro para o outro, ali não interage, não conversa. Então, a rede social ela está trazendo aí alguns problemas que nós temos que tomar um pouco de cuidado. O uso errado da rede social, ele vai trazer prejuízos. O uso errado da rede social vai prejudicar famílias, vai prejudicar amizades. Então nós temos que tomar cuidado, né, porque realmente, se nós nos envolvermos na rede social, nós esquecemos do mundo real. Outra coisa é que muitos que dizem professar o nome de Cristo, né, falar que é crente e tudo mais, não honram com seu perfil na rede social. Então, uma coisa é ele na igreja, aqui no mundo real, mas quando você entra no perfil dele lá na rede social, você vê ele postando só coisa que não presta. Não fala de Jesus, não fala de coisa boa, não tira foto ali na igreja, só tira foto em lugar que não presta, enfim. Ele acha que a rede social não faz parte da vida do cristão. São dois extremos, viu? Não é todo mundo que faz isso, são dois extremos. Por um lado, né, da mesma forma que tem uma pessoa que no mundo real ela é crente e na rede social ela não é, tem o contrário, tem aquele crente Facebook, que no Facebook ele é crente. Lá ele só posta coisa de Deus, mas na vida real ele não dá testemunho nenhum. Então tem esses dois extremos aí. A gente tem que entender que a rede social, querendo ou não, é uma extensão da nossa vida pessoal, da nossa vida aqui no mundo real. Ou seja, o mundo virtual, eu sempre vou falar mundo real e mundo virtual. O mundo virtual,
né, e o mundo real acaba se entrelaçando, uma extensão do outro. Então não adianta você falar assim, porque foi só uma coisa no Facebook, não, é minha rede social, isso aí é eu que... Mas lá você está exposto, as pessoas estão te vendo, lá que você tem que dar testemunho, né? A gente observa realmente, né, algumas pessoas que postam fotos, postam vídeos, que acaba assim, quem assiste fala, isso aqui não é um crente, né? Acaba até envergonhando a igreja, né? Olha só o que o crente postou aqui. Então realmente temos que tomar um pouco de cuidado com isso aqui, né? Ou seja, não pense que você pode fazer qualquer coisa na rede social e isso não vai ter nenhuma implicação na sua vida moral com Deus, no seu relacionamento para com Deus. Claro que tem, né? Tem sim, é uma extensão da sua vida, lá está o seu perfil. Então se você posta o que não presta, você faz apologia ao pecado, mesmo que você não está pecando no sentido de ir lá praticar aquilo, mas você está fazendo apologia. Eu vou falar assim, um exemplo, você está lá compartilhando coisas de bebida alcoólica, curtindo coisas de bebida alcoólica, curtindo coisas de balada. Então você está concordando com aquilo, você está concordando com o que não presta, você está fazendo apologia ao pecado, né? Então, ou seja, você está pecando também, que a Bíblia vai dizer que peca não somente quem comete, mas quem concorda, quem incentiva, né? Ou seja, está tudo entrelaçado aí. Outros utilizam a rede social como fonte de ostentação. Vamos falar disso um pouco mais na frente, mas realmente as pessoas usam para mostrar o que tem, só tira foto do carro, né, quando está no restaurante chique, que está no hotel chique, vai estar tirando foto para ostentar, para mostrar que ela é melhor do que os outros. Talvez, muitas vezes o objetivo é esse, olha só onde eu estou, olha o que eu estou fazendo. Então simplesmente está usando como fonte de ostentação, né, e outros se envolvem em discussões intermináveis, né, ou seja, entra em discussões dentro de rede social e que traz aí também problemas para o relacionamento real. Gente que acha que, não, foi só uma discussão na rede social, mas traz problemas para a vida real. Tendo a mente de Cristo e ciente de que todas as coisas nos são lícitas, devemos viver o princípio de não permitir que nenhuma delas nos domine. Então, nossa leitura lá no começo, né, da nossa revista, o texto áureo, onde nós lemos lá que todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, ou seja, a rede social é boa, eu vou usar, eu vou fazer um uso correto da rede social, vou evangelizar, é uma maravilha a rede social, mas eu não posso me deixar dominar pela rede social. Então eu tenho que ter cuidado com isso, todos nós temos que ter cuidado, né, não deixar ser dominado por redes sociais, pela internet, nós temos que saber ter controle sobre as coisas. Mais do que nunca devemos usar de discernimento nesse mundo virtual. Então o discernimento cristão vai ser levado para o mundo virtual também, ampliando todas as coisas sobre a ótica cristã. Temos que ver o que a palavra de Deus vai dizer sobre tudo que a gente faz, a gente posta, a gente curte, né, qual rede social que usa e tudo mais. Segundo tópico, o perigo da relação descartável e as novas tecnologias. Está errado aqui, né? Tecnologias, né? Tecnologias. Só você que baixou o slide, faça a correção aí também, né? E eu vou corrigir e postar novamente. A distorção da felicidade. A palavra de Deus, ela vai nos advertir, ali em Isaías, né, sobre algo bem interessante, que é a questão de viver uma vida de dissimulação, né? O que diz lá? Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, aos que fazem das trevas a luz e luz trevas, e fazem do amargo doce e o doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Então aqui o profeta está falando desse tipo de pessoa que começa a exaltar a si mesmo e mostrar algo que ele não é. Ou seja, eles começam a ufanar de si mesmo. Então nas redes sociais, geralmente as pessoas publicam lá uma vida perfeita, um mundo repleto de felicidades. Mas na vida real, essa pessoa não é feliz. Na vida real, essa pessoa está passando por problemas, está talvez até entrando em depressão. Então, às vezes, as pessoas querem mostrar na rede social algo que ela não é. E realmente é isso. A rede social, a pessoa mostra o que ela quer, né? Ela tem a vida que ela quer, não a vida real dela. Então, é um problema da rede social
de quem não sabe usar a rede social da forma correta. Isso aqui é para quem não sabe usar da forma correta. Porque as pessoas são sempre mais felizes do que você nas redes sociais. Seja bem-vindo ao Facebook, aqui todo mundo tem a vida perfeita. Então, quando a gente olha o perfil do Facebook de alguém, a gente não vê ela falando dos problemas, a gente não vê ela falando das dificuldades. Aí você pode falar assim, mas a pessoa já está passando por problemas, por dificuldades, e ela vai postar isso na rede social, não é melhor ela postar só coisas boas? Eu não vou entrar em julgamento se a pessoa deve postar o que ela deve postar, não estou falando também que você deve postar a sua vida pessoal lá, dizer os problemas que você está passando e tudo mais, mas é um alerta só para você ter cuidado ao olhar perfil de outras pessoas e não ficar achando que as outras pessoas são mais felizes do que você. Você olhar o perfil do seu vizinho, e ver lá ele passeando com a esposa dele e curtindo, e os dois no restaurante, viajando, e aí você em casa brigando com a sua esposa, ou a esposa brigando com o esposo, e você fala assim, nossa, eu vivo tão mal aqui no meu casamento, enquanto o meu vizinho vive tão bem no casamento dele, olha só como é que eles são felizes e eu não sou. Então o que está acontecendo? Só que ele não posta as brigas, ele não posta o desentendimento, o vizinho não posta os problemas, ele só posta os momentos felizes. Então, assim, você só tem que tomar cuidado que da mesma forma que você tem problema no seu casamento, ele também tem. Eu estou dando um exemplo aqui do casamento. E claro, se você tem problema, dê um jeito de arrumar, procure ajuda, conversa com o pastor, vai ler a Bíblia, vai orar, resolva. Mas é só um exemplo, Pode falar também com relação a dinheiro. Às vezes o vizinho está lá postando foto com carro novo, viajando, mas ninguém sabe que ele está todo endividado, que é empréstimo, que está devendo agiota. Então você fica pensando assim, nossa, eu estou aqui passando o maior perrengue e ele está lá cheio de dinheiro, mas aquilo lá, ele mostra o que ele quer, ele tem a vida que ele quer. Então a gente tem que ter cuidado ao entrar na rede social, ficar achando que as outras pessoas estão bem e nós estamos mal. Não é assim, todo mundo tem problema. Você pode postar só coisas boas? Pode postar só coisas boas, não tem problema você fazer isso. Mas nós temos que compreender que todos têm problema e ninguém vai sair divulgando por aí. As redes sociais também estimulam a prática narcisista. O que é isso? O indivíduo que admira exageradamente a própria imagem, que nutre uma paixão excessiva por si mesmo. Então a pessoa, ela só posta a foto dela, não posta nada. Ela chega num prédio bonito, num ambiente bonito, ela vai tirar foto só dela, o ambiente não aparece, Então ela começa a adorar a própria imagem. Então a Bíblia vai condenar esse tipo de atitude. Então nós temos que entender, claro, temos que amar a nós mesmos, mas tudo tem limite. Essa paixão excessiva por si mesmo, pela própria imagem, acaba sendo até algo pecaminoso. E as pessoas usam a rede social também para fazer esse tipo de ter esse tipo de atitude, mostrar também uma paixão excessiva pela própria imagem. Essas pessoas tendem a buscar uma felicidade fútil, ou seja, em meio a fotos montadas ali, ou seja, começa a mostrar algo que ela não é, ela quer ser feliz, quer mostrar que é feliz, mas ao mesmo tempo ela não é feliz. Então aqui tem um exemplo de uma montagem de fotos, já que eu vou mostrar a história dessa montagem de fotos, e aparece também sorrisos falsos, as pessoas fingem ser feliz lá na rede social, acontece disso também, então ela quer mostrar uma vida que ela não tem. Um exemplo disso, uma holandesa, ela fez isso aqui, essa reportagem aqui é interessante. No final lá do slide tem um link para pesquisar essa história dela, você pode pesquisar no Google, é bem interessante. Ela postou fotos falsas na internet, nas redes sociais, para simular uma viagem. Na verdade era um trabalho de conclusão de curso, acho que ela estava formando em psicologia e ela resolveu fazer um experimento, foi para o aeroporto, tirou uma foto, partindo e tal, e aí voltou para casa, se trancou dentro da casa, ficou, se não me engano, 40 dias trancada dentro de casa, só fazendo montagem de fotos. Essa foto de cima aí, do mar, é foto dela, foi uma montagem que ela fez, pegou uma foto dela num rio qualquer, pegou uma foto do mar lá, onde ela estaria viajando, e fez essa montagem e postou na rede social, e todo mundo comentou, nossa, que lindo, que bom, Ou seja, ela passou mais de 40 dias trancada dentro de casa, postando fotos montadas, e o povo acreditando que ela estava realmente viajando. Então olha só como é que a rede social engana. A pessoa em casa nunca fez uma viagem longa na vida.
Tá lá só postando foto e as pessoas acreditando. Então, nem tudo que está na rede social quer dizer, representa a realidade da vida daquela pessoa. Então a rede social ela acaba sendo uma maneira também das pessoas fugirem dos seus problemas e colocar lá como se ela não tivesse nenhum tipo de problema. O isolamento e a solidão. Vamos lá. Na década de 90, pesquisadores chamaram a atenção para o mal social denominado paradoxo da internet. O que é o paradoxo da internet? Trata-se da contradição de alguém ter vários relacionamentos virtuais e, ao mesmo tempo, ausência de contato humano. Então, a pessoa conhece ali, tem 5.000 amigos no Facebook, mas quando vai para a vida pessoal dela, a vida real dela, os relacionamentos ali interpessoais, ela não tem nem 5 amigos. Ela não consegue conversar. Ela não consegue sair com alguém, ela não consegue ter uma tarde, um grupo de amigos passeando no shopping, indo para o cinema, indo para um parque. Essa pessoa ela não tem uma amizade. Então, o que é isso? Qual é o conceito de amigo? Então, esse é o paradoxo da internet. Estudos recentes demonstram que quanto maior a frequência no uso da internet, aumenta o sentimento de solidão. Então, esse estudo aqui, redes sociais aumentam a sensação de solidão, mostra que quem passa pelo menos 2 horas em uma rede social por dia, 2 horas direto, somando tudo, 2 horas, que não é muito tempo, hoje que as pessoas realmente passam, elas se sentem muito mais solitárias, elas se sentem mais isoladas. E realmente isso acaba sendo um problema. Se você hoje passa muito tempo na rede social, comece a refletir sobre isso. Comece a pensar no resultado que isso está trazendo para a sua vida pessoal, para os seus relacionamentos reais. Relacionamento com sua família, com seus filhos, com sua mãe, com seu pai, não importa, com seu cônjuge. Comece a pensar e refletir sobre qual é o resultado desse seu uso excessivo de rede social na sua vida, nos seus relacionamentos reais. A Bíblia mostra a importância do companheirismo. Aqui o versículo que a revista cita é Lucas 10:1, mas eu não concordei muito com o escritor da revista. Eu procurei esse versículo aqui de Eclesiastes, que eu acho que diz mais sobre a questão do companheirismo. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá o que o levante. Eclesiastes 4, 9 e 10. Então a gente observa que a Bíblia fala do companheirismo, que nós temos que ter contatos pessoais. O cristianismo é contato pessoal. Não existe cristianismo isolado. Já falei isso aqui várias vezes. Não existe, você crente aqui na minha casa fazendo culto pela internet. Não, isso não existe. Temos que nos relacionar com as pessoas. Temos que ver pessoas, conversar com pessoas, interagir com pessoas. Não somente em rede social, mas na vida real. O ser humano está sendo integrado à tecnologia, mas é tratado como se fosse uma máquina. Na verdade é isso mesmo, estamos sendo tratados como uma máquina. Então esse desequilíbrio, essa falta de equilíbrio tem desencadeado o quê? Crises emocionais. Pessoas estão passando por problemas de crises emocionais, então tem que procurar tratamento, ansiedade. Tem gente que fica sem usar rede social um dia, meu Deus do céu, fica ansioso, nervoso. A ausência da internet, da rede social, faz com que essa pessoa comece a externar problemas ali que ela não tinha antigamente, agora passa a ter. E também isolamentos. A questão do isolamento, você vê uma pessoa muito isolada ali, só fica no celular, no computador, a pessoa não tem contato, não conversa com outras pessoas. Eu não estou falando aqui de quem trabalha com computador, de quem usa a rede social para trabalhar, é outra história. Eu estou falando de realmente, no dia a dia, a pessoa se isola ali e só fica na rede social e não conversa com ninguém. Então, são problemas que tem que ter uma solução. E você, claro, quando eu falo que tem que ter uma solução, é que você tem que parar, refletir se você está passando por isso e mudar de atitude. Caso você precise de ajuda no psicólogo, fazer uma consulta, que realmente isso pode trazer problemas muito sérios no futuro. É uma bolha em que a realidade dá lugar à fantasia. Então a pessoa vive isolada do mundo, vendo só aquilo ali. Isso acontecia nos dias do profeta Jeremias. E curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz.
Jeremias 6,14. Ou seja, começa a dizer paz onde não há paz. Né? Então, as pessoas começam a viver numa bolha, achando que está tudo bem. Em relação à bolha, é importante falar nesse ponto do algoritmo do Facebook. Né? O algoritmo do Facebook e também do Instagram, que é hoje em dia uma coisa só, né? É o mesmo dono, ele vai mostrar para você aquilo que você mais curte, aquilo que você mais comenta, aquilo que você mais compartilha. E aí as postagens que aparecem lá na tua linha do tempo, são postagens relacionadas àquilo que você realmente costuma curtir, compartilhar e comentar. E aí, esse fenômeno é chamado de bolha. Por quê? Porque você fica inserido naquele mundinho ali, achando que todo mundo concorda com o teu pensamento. Isso na política é bem interessante. Se você curte muita coisa do partido A e não curte nada do partido B, só vai aparecer para você coisas do partido A. E aí você começa a achar que todos os seus amigos concordam com o partido A. E ninguém concorda com o B. Só que aí tem uma outra pessoa que vota no partido B e curte e compartilha coisas do partido B. Aí aparece para ela só coisas do partido B e ela acha que todos os amigos dela são coisas, curte e compartilha também do partido B, coisas do partido B. Então todo mundo está votando no partido B. Então cria bolhas. Né? O Facebook ele recebe muita crítica em relação a isso, porque acaba que você não tem acesso a opiniões contrárias. Você só tem acesso à opinião que concorda com aquilo que você concorda. Então, se você concorda com a opinião A, o Facebook não vai mostrar a opinião B para você, ele só mostra a opinião A. Então, isso é um problema. Então, as pessoas começam a viver em bolhas, né, e achando que todo mundo concorda com aquilo que ela também concorda. Então, a gente tem que parar para pensar um pouco, né, e ver que nem tudo que aparece ali na nossa timeline, né, na linha do tempo, reflete a realidade do que as pessoas estão pensando. Então, a gente tem que buscar um pouco mais a fundo aí outras opiniões. Relações sociais efêmeras. O sociólogo Zygmunt Bauman, eu dei uma pesquisada na vida dele, dei uma olhada lá nos vídeos dele no YouTube e recomendo você fazer isso. É bem interessante o que ele fala, é um crítico da modernidade, né, e ele fala dessa frouxidão nas relações sociais. Né? Ele vai falar o seguinte, que os tempos são líquidos, porque tudo muda tão rapidamente que nada é feito para durar e ser sólido. Então, antigamente, as pessoas faziam planejamento a longo prazo, elas pensavam assim, eu vou me formar, vou trabalhar e tal. Hoje em dia não tem mais como fazer planejamento a longo prazo, porque tudo muda muito rápido. Inclusive os relacionamentos mudam muito rápido. Então você não sabe nem se o emprego que você tem hoje, se ele vai existir daqui a 10 anos. Não é que você vai ser demitido, é que o emprego não vai nem existir mais, a tua função não vai nem existir. O mundo está mudando muito rápido. Isso reflete nas relações sociais. Então, nas redes sociais, em apenas um clique é possível bloquear, deletar e excluir pessoas. Então, pensa o seguinte, você tem um amigo na vida pessoal aqui, na vida real. Vamos nos tempos que não tinha rede social. Você tinha um amigo, e aí de repente você queria acabar com a amizade desse amigo, você não queria mais a amizade dele, ele te ofendeu alguma coisa. Então você ia lá falar com ele, então era algo muito complicado, muito difícil você conversar com alguém. Eu não gostei do que o fulano fez, eu vou chamar a atenção dele, e aí de repente ele pode ter uma confusão, ter uma briga. Então era complicado desfazer uma amizade. Hoje na rede social você vai lá para desfazer a amizade, pronto, acabou. Então, ou seja, o conceito de amizade mudou, não é o mesmo de antigamente. Então por quê? Porque está muito fácil. Da mesma forma que é fácil desfazer, é fácil, né, aceitar um amigo, comentar e curtir. Então você pode fazer isso de forma bem simples, com apenas um clique rapidinho ali, você já aceitou um amigo, você já convidou alguém para ser seu amigo. Então esse conceito de amizade, ele realmente não é o mesmo de antigamente. E o que ele chama aqui, vou voltar aqui só para a gente ver aqui a questão do Zygmunt Bauman, nome complicadinho, né? O Zygmunt Bauman, acho que é polonês, ele vai chamar isso aí, né, de tempos líquidos, ou seja, algo que muda, se molda e muda muito rápido. Avançando aqui, esse fenômeno representa o declínio das sólidas relações humanas. Então não tem mais aquela relação sólida, algo fixo, é meu amigo, eu faço o que for preciso por ele, estou do lado dele.
Então, realmente, as amizades, esse conceito de amizade mudou, né? E uma vez que por meio das tecnologias, tudo isso acaba se tornando algo descartável. A amizade se tornou algo descartável, infelizmente. O que a Bíblia vai dizer, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. A falsa sensação de privacidade. Diversos usuários das redes sociais iludem-se com a sensação de privacidade. Acha que está ali e ninguém está vendo nada do que ele está fazendo. Mas o que acontece é o seguinte, que comentários pessoais e sentimentos de foro íntimo, fotos e vídeos comprometedores saem da área do privado e se tornam públicos. Se você for parar para pensar, quase tudo que você publica está lá, centenas e milhares de pessoas vendo o que você publicou. Então, se você publica algo realmente muito íntimo, né, as pessoas estão vendo aquilo ali, estão compartilhando aquilo que você publicou. E isso faz, né, com que realmente favorece a prática do pecado viral. Eu não entendi bem o que o escritor da revista quis dizer com pecado viral, mas assim, quando você, pode ser isso, né? Quando você faz uma atitude ali pecaminosa, posta aquilo ali, você viraliza, as pessoas compartilham aquilo ali e viraliza aquela situação. Um exemplo que tem aqui, que está na revista, é a questão da pornografia. Então alguém posta um vídeo pornô ou uma foto pornô e aquilo se viraliza rapidinho. De repente está no WhatsApp, está no Facebook, está sendo compartilhado por várias redes sociais. Então é a questão do pecado sendo propagado através das redes sociais. Até a divulgação de notícias falsas e difamatórias. Eu recebo notícias direto no Facebook, no compartilhado no Facebook, no WhatsApp. E é mentira, a gente bate o olho e já sabe que é uma mentira. E as pessoas estão compartilhando sem analisar antes, sem fazer uma pesquisa. Eu não compartilho nada sem antes ir lá pesquisar no Google, dar uma olhada numa fonte confiável, ver de onde veio aquilo ali, foi uma notícia no jornal, o que é. Porque a maior parte das coisas que circulam no WhatsApp é mentira. A maior parte é mentira. Um exemplo disso é a questão das eleições, que as pessoas dizem que se a maioria das pessoas votarem nulo ou branco, votar nulo, a eleição é cancelada e tem que ter outra eleição com candidatos diferentes. Isso é mentira. É uma mentira que é compartilhada no WhatsApp, no Facebook, e as pessoas acreditam sem antes buscar a fonte. As eleições são contados voto válido, então somente voto válido. Tira branco e nulo e só o válido e pronto. Se a única pessoa que vota nela é o candidato e todo mundo vota branco e nulo, ela é eleita. Ela teve um voto que foi o voto dela, que é o único voto válido, ela é eleita. Pronto, acabou. Então é um exemplo de notícia falsa que circula por aí. A palavra de Deus nos instrui a fugir dessas coisas. Então nós, como crentes, temos que buscar a verdade antes de compartilhar qualquer tipo de notícia. Saber se realmente é verdadeira ou não. Terceiro tópico, rede social a serviço do reino de Deus. O bom testemunho nas redes sociais. Cristo ensinou que o cristão é a luz do mundo. Nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que brilhar. Luz foi feito para brilhar. Que essa luz deve resplandecer por meio das boas obras. Então, boas obras é o nosso comportamento. Tudo que a gente faz tem que resplandecer. Ou seja, nós vamos mostrar na prática aquilo que nós somos. Que essa luz, essa luz venha brilhar também nas redes sociais. O nosso bom testemunho tem que ir para as redes sociais. Eu não posso achar assim, eu sou luz do mundo somente aqui na vida real e no mundo virtual. Não. É uma extensão da minha vida. O mundo virtual é uma extensão da minha vida pessoal. Então eu tenho que brilhar também nas redes sociais como luz. O cristão não deve postar comentários negativos ou fazer pré-julgamento das pessoas. Então tem gente que vai lá e fala mal e xinga alguém na rede social, está pecando da mesma forma. É pecado do mesmo jeito. Você ter uma ação dentro de uma rede social que seja ela ofensiva, palavrão, é a mesma coisa. Você está pecando do mesmo jeito. Deve tomar cuidado, tendo precaução com fotos e os vídeos que publicar. Tudo que você compartilha, você publica, tem que tomar cuidado, saber se aquilo ali realmente tem um conteúdo que convém compartilhar. Porque se não convém, não compartilhe. Não vai edificar ninguém. Antes de postar, comentar, curtir em sua rede uma mensagem, é importantíssimo avaliar. Ou seja, presta atenção, postar, comentar ou curtir, viu? Postar, comentar ou curtir. O conteúdo é um conteúdo bom? É um conteúdo relevante? Faz sentido você curtir aquilo ali? É coerente?
É alguma coisa coerente, não precisa ser só coisas da palavra de Deus, não. Qualquer coisa, qualquer notícia é coerente, faz bem. O vocabulário é um vocabulário bom, você está postando algo com bom vocabulário, né? Ou é um vocabulário chulo, falando palavrão. Então, cuidado com isso, né? E a ética cristã tem que ser levada em conta, né? Será que isso aí tem a ver com ética cristã? Você compartilhar posts que realmente fere os direitos humanos, fere a ética cristã, tem que tomar cuidado com isso aí, né? Então, eu vejo muitas coisas aí, cristãos, pessoas crentes e às vezes até pregadores da palavra de Deus curtindo e compartilhando coisas que ofendem a ética cristã, ofendem a palavra de Deus. Então, temos que prestar atenção antes de agir dentro das redes sociais. O uso correto da evangelização. A internet é uma grande aliada na divulgação do evangelho. Não fique pensando que a internet veio atrapalhar, ela veio ajudar. Usada da forma errada, ela atrapalha, mas usada da forma correta, ela ajuda. É usada para pregar o evangelho. Porém, alguns cuidados, né, são necessários para não tornar a mensagem inócua. Ou seja, ao compartilhar, falar do evangelho nas redes sociais, temos que tomar cuidado para não fazer com que a mensagem do evangelho seja algo fútil, mas saber que aquilo ali tem a mesma importância. Falar de Jesus, da salvação na rede social, tem a mesma importância da vida real. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a transmissão da mensagem do evangelho. As postagens não podem ser grandes e os vídeos não podem ser demorados. Não adianta você querer fazer um vídeo, né, para evangelizar alguém onde tem lá 1 hora de vídeo. Eu estou fazendo aqui um vídeo que já está dando quase 1 hora, né? Mas é porque é um vídeo de conteúdo para crentes, professores de escola bíblica dominical, que querem realmente fazer diferença, querem ministrar uma aula com conteúdo diferenciado. Então aqui você tem que sentar e passar aí 1 hora, 2 horas assistindo vídeos, se capacitando para chegar no domingo e ministrar uma aula de excelência. Mas para evangelizar, não, para evangelizar eu quero fazer um vídeo de 30 segundos, 1 minuto, porque a pessoa não vai ficar lá muito tempo assistindo. Então tem que ser algo rápido, principalmente no Facebook. O WhatsApp, as pessoas não têm mais paciência. Ela quer abrir o vídeo, assistir ali, ela já vê quanto tempo dura. Se durar mais de 5 minutos, ela não assiste. Ela clica em cima. Isso aqui é 10 minutos, Deus me livre assistir esse vídeo. Já passa para o próximo, é coisa rápida. Então a gente tem que, na hora de fazer algum conteúdo para evangelizar, pensar nisso aqui. A mensagem precisa ser clara, concisa e objetiva. Então não fica enrolando, fala logo, Jesus salva, Jesus te ama, arrependa dos seus pecados, né? Fala logo, cita versículos, que é a recomendação, né? No lugar de postar frases de efeito, autoajuda, confissões positivas, a gente vê muitas postagens onde o foco é o homem e não Deus, não fala de fé, não fala de salvação, só fala do homem, né? Mas nós temos que olhar e priorizar versículos bíblicos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ou seja, você postar um versículo desse aqui, compartilhar um versículo desse aqui, você realmente está mostrando uma mensagem direta, vai direto ao ponto, já diz tudo, né? Mas ninguém vai se converter porque leu esse versículo. Nós não sabemos isso. É o Espírito Santo que convence do pecado. É o Espírito Santo que vai falar no coração. E as pessoas vão entender o Evangelho quando elas ouvirem várias vezes, várias situações diferentes, e aos poucos aquilo começa a fazer sentido para ela, e aí ela passa a crer no Evangelho. Nós não temos que parar de pregar porque não estamos vendo pessoas se converter. É o Espírito Santo que vai agir. Ao reproduzir áudios e vídeos, devemos verificar que não existe algo que possa causar escândalos. Então, ou seja, nós temos que olhar tanto para assistir como para compartilhar, publicar, fazer o vídeo, olhar e ver se não está causando escândalo para a igreja. Também não se deve atacar ninguém, apenas anunciar e confessar a Cristo. Não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Romanos 12, 21. Nosso objetivo na rede social não é ficar lá criticando outras igrejas, outras religiões. Não, é falar de Jesus, falar do Evangelho, publicar coisas e comentar coisas que falam realmente da salvação em Cristo Jesus. Chegamos na nossa conclusão. A conclusão diz o seguinte: estatísticas indicam que mais de 1/3 da população mundial está conectada à web e interage por meio de redes sociais. Diante desses fatos, a igreja precisa instruir seus membros no uso das novas tecnologias e buscar métodos de evangelização por meio das redes sociais. Então a gente vê aí bilhões, mais de 1/3, pode-se dizer que mais de 2 bilhões de pessoas estão conectadas aí na internet, e é uma oportunidade de evangelizar essas pessoas. Para tanto, dizem as Escrituras,
Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não amando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. O que nós temos que fazer é realmente postar a verdade, a realidade, falar de Jesus de forma direta, não falsificar a palavra de Deus, mas pregar o evangelho ali simples e objetivo que vai falar no coração das pessoas. Temos que usar as redes sociais para o bem e não para o mal. Usar da forma correta para que o reino de Deus possa crescer, as pessoas possam realmente entender o evangelho através da rede social, mas que a rede social seja o meio de transmissão. O efeito do evangelho tem que ser real na vida dela e ela tem que interagir na vida com interações interpessoais, né, dentro de uma comunidade cristã que é a igreja. Então nós não podemos trocar a igreja pela rede social. Ela é um meio de transmitir a mensagem, de interagir com pessoas de forma virtual, mas o resultado da rede social tem que ser a interação na vida real. Amém? Chego aqui no final da aula. Temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Peço desculpas pela demora no vídeo, mas realmente eu quero passar todo o conteúdo, não quero pular nada, né, ser 100%, falar o vídeo, da aula 100% baseado na revista, então realmente fica longo, mas eu acredito que o conteúdo aqui vai lhe ajudar. Tem aqui os cursos do EBD em Foco que você pode acessar na plataforma, né? E aqui alguns vídeos, alguns links, né, para você clicar, assistir vídeo e ver algumas coisas que eu coloquei dentro da lição. É interessante você dar uma lida nesse conteúdo. Encerro aqui a aula. A paz do Senhor. Até a próxima aula.